irmãos, companheiros do Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. No livro Vida, Desafios e Soluções, a nossa querida irmã Joana de Ângeles inicia a reflexão acerca dessa temática, nos asseverando que, em que pese os enormes avanços da ciência, da intelectualidade que caracterizam os nossos dias, ainda não fora possível se compreender o milagre da vida em toda a sua completude. E isto porque a vida, como nós bem sabemos, tem o seu ponto central, o seu fundamento no nosso Pai Celestial, no nosso Deus de amor. E, nesse sentido, a nossa doutrina espírita, nos ampliando o olhar diante da vida, vai nos asseverar que todos nós, na condição de espíritos imortais que somos, fomos criados como um simples princípio inteligente, uma centelha divina, mas criados, dotados de todos os atributos, de todas as potencialidades divinas, que fazem com que seja inerente à nossa situação a perfectibilidade, a condição que teremos de um dia alcançarmos a luz. Mas são tantas as áreas, são tantos os setores da nossa individualidade que precisamos buscar resplandecer, que precisamos buscar desenvolver, que o término de uma única existência física não é suficiente para que possamos lograr esta luz. Daí porque a nossa doutrina espírita, ela vai nos asseverar que é da lei a reencarnação. Esse instrumento fundamental para que nós possamos compreender a justiça divina em todo o seu esplendor, em toda a sua misericórdia, em toda a sua amorosidade. Porque apenas nos reconhecendo na condição de espíritos imortais reencarnados, é que nós teremos a verdadeira percepção que todos temos uma igualdade de oportunidades, pois todos fomos criados exatamente da mesma forma, todos temos exatamente o mesmo objetivo final, todos nos encontramos vinculados às mesmas leis. Daí porque a nossa doutrina espírita, ela vai nos asseverar que, em verdade, nós nos tornamos herdeiros dos nossos próprios atos, dos nossos próprios comportamentos, das nossas próprias escolhas. Que o nosso presente, o nosso dia a dia, reflete muito daquilo que nós fizemos no nosso passado. Pois, como bem sabemos, na expressão do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória, razão pela qual se impõe a necessidade de que nós tenhamos que colher as consequências das escolhas felizes e infelizes que fizemos no passado. Mas a razão pela qual também nos impõe observar que o nosso futuro depende das ações, dos comportamentos, das escolhas que nós estamos fazendo no agora. Se temos essa visão, portanto, acerca da vida, nós teremos a percepção que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nós teremos a percepção que esse nosso planeta Terra, ele se configura para todos nós como sendo uma grande escola das almas, onde estamos tendo mais uma oportunidade de recomeço, mais uma oportunidade de refazimento de lições, mais uma oportunidade de aprofundamento em áreas em que já somos relativamente evoluídos, mais uma oportunidade de buscarmos a nossa correção nos setores da nossa individualidade, onde ainda apresentamos os nossos vícios, os nossos maiores defeitos. Portanto, se temos essa percepção que esse nosso planeta Terra se configura para todos nós como sendo essa grande escola das almas,
impõe a nós constatarmos que não existe uma escola sem planejamento, não existe uma escola sem uma coordenação, sem uma organização. E a nossa doutrina espírita ela irá nos asseverar acerca desta máxima, buscando nos demonstrar que o nosso grande governador do nosso orbe, do nosso planeta, é o nosso mestre maior, Jesus Cristo, que se encontra presidindo os trabalhos de evolução do nosso planeta desde os seus estágios iniciais de desenvolvimento, buscando criar as condições iniciais necessárias do ponto de vista material para que a vida surgisse e, posteriormente, coordenando todo o processo de desenvolvimento da vida em todo o seu esplendor, nos aspectos da intelectualidade, nos aspectos da moralidade. E esse nosso mestre maior, Jesus Cristo, tem uma pleiade de espíritos superiores que lhes auxilia nessa atividade de organização da vida, nesta atividade de condução do nosso planeta em direção a um estágio mais feliz no nosso futuro. E nesse aspecto, nas obras de André Luiz, nós vamos ter a narrativa acerca de todo o planejamento reencarnatório que precede o nosso renascimento no corpo físico. Desta forma, no livro Missionários da Luz, André Luiz descreve esse trabalho realizado pela espiritualidade amiga, onde, levando em consideração as nossas necessidades, levando em consideração os nossos méritos, é realizado esse planejamento da nossa experiência reencarnatória, no qual são estabelecidas as questões centrais, as questões fundamentais da nossa vida. Planejamento reencarnatório este que será realizado, volto a afirmar, em consonância com as nossas necessidades de resgate, as nossas necessidades de reparação, as nossas necessidades de refazimento de relações. Mas planejamento reencarnatório este, que também vai ser realizado em consonância com os nossos méritos, com as nossas possibilidades. Pois, conforme nos asseverara o Cristo, a sua lei, ela é suave, o seu jugo é leve. E a nossa doutrina espírita, ela nos assevera que é da lei a misericórdia divina, que muitas vezes pode fazer com que nós tenhamos a necessidade de reparar débitos postergadas, deixadas para o futuro, para que criemos inicialmente as condições em nós, para que possamos suportar no futuro essas situações de resgate, estas situações de reparação. Daí porque a nossa doutrina ela nos assevera que nós podemos, muitas vezes, estarmos a vivenciar períodos de moratória, períodos nos quais nós temos uma vida aparentemente tranquila, serena, não porque não tenhamos débitos a serem resgatados, mas porque estamos tendo a oportunidade, nesses períodos de tranquilidade, de buscar o nosso fortalecimento, o nosso aprimoramento, para que lá na frente nós possamos começar o nosso processo de reparação. Daí volto a afirmar, esse planejamento reencarnatório, ele é feito em consonância com as nossas necessidades, com os nossos débitos, com os nossos equívocos, com as nossas falhas, mas também com os nossos méritos, com as nossas condições de, no presente, conseguir efetivamente reparar, conseguir efetivamente agir de forma diferente. E em consonância com esse equilíbrio, com esse ajuste dos nossos méritos e dos nossos débitos, é feito, portanto, este planejamento reencarnatório, nos quais os nossos compromissos centrais serão estabelecidos. As questões fundamentais da nossa vida serão definidas. A família onde nós vamos reencarnar, a cidade, o país onde nós vamos nascer, a natureza das provas
que nós teremos que passar. Mas a nossa doutrina espírita também irá nos asseverar que, em razão do nosso livre-arbítrio, em razão da nossa capacidade que temos de realizar escolhas, de realizarmos opções, a partir das atitudes que nós estamos tendo no hoje, no agora, nós podemos minorar, nós podemos asserenar, suavizar, abrandar essas situações que nós teremos que passar diante da vida, pois, conforme nos asseverara o Cristo, o amor é capaz de nos redimir de uma multidão de pecados. Então, através da prática do bem, nós podemos abrandar, asserenar, suavizar as situações dolorosas que nós teremos que vivenciar durante a nossa existência, mas também, em razão das nossas escolhas equivocadas no hoje, das nossas opções inadequadas no agora, nós podemos tanto agravar débitos, quanto nós podemos criar compromissos que não estavam inicialmente dentro do planejamento, dentro da programação. Essa é uma questão fundamental para que nós possamos compreender. Porque, se não fosse dessa maneira, nós deveríamos falar que há um determinismo, que tudo estaria escrito. E não é bem assim, porque nós temos livre-arbítrio. E as escolhas, as opções que nós fazemos no agora, elas têm relevância. Elas têm um profundo impacto sobre o nosso amanhã, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa consciência, sobre a nossa tranquilidade. Portanto, a partir das ações que nós estamos fazendo no agora, nós podemos tanto abrandar, suavizar, temperar as situações que teremos que passar ao longo da vida, quanto nós podemos também criar compromissos adicionais, criar dificuldades extras que não estavam inicialmente dentro do planejamento. Esta é uma questão fundamental para que nós, espíritas, possamos refletir. Pois, muitas vezes, ao olharmos para a nossa vida, nós podemos cometer o equívoco de compreender que tudo o que acontece em nossa existência é um karma, é um resgate, é uma necessidade de reparação em relação aos erros, às falhas cometidas em experiências reencarnatórias pregressas. E a nossa doutrina espírita vai nos asseverar que não é necessariamente assim. Porque muitas das situações que nós passamos no hoje são a consequência dos comportamentos que nós estamos tendo nesta experiência reencarnatória, das escolhas infelizes que nós estamos tendo no agora. E, portanto, é fundamental que nós possamos verdadeiramente buscar assumir as responsabilidades diante da nossa vida, no sentido de verdadeiramente compreendermos que nós somos os construtores do nosso destino. E que a construção de um amanhã mais feliz, mais sereno para todos nós, depende das nossas escolhas, das nossas opções, da forma como nós encaramos a vida no nosso dia a dia. A reflexão acerca dessa temática, vida, desafios e soluções, nos remete, portanto, necessariamente a uma reflexão acerca desses compromissos que nos vinculam dentro do planejamento reencarnatório, acerca desses compromissos aos quais nós estamos atrelados em decorrência da lei de causa e efeito. E, nesse aspecto, nós devemos observar que, na condição de espíritos imortais, ainda dotados de uma série de equívocos, de uma série de falhas, de uma série de vícios, nesse planejamento reencarnatório que é feito pela espiritualidade amiga, geralmente, os nossos compromissos fundamentais diante da vida ainda estão relacionados à nossa necessidade de reparação, à nossa necessidade de renovação, à nossa necessidade de mudança interior. Daí porque nós temos uma série de compromissos que são atrelados ao que a nossa doutrina espírita
nos denomina como sendo as provas e as expiações, que são essas situações que nós temos que vivenciar para que possamos buscar criar as condições necessárias para a nossa renovação, para a nossa mudança. E a vivência destas situações, atreladas aos compromissos no âmbito das provas e no âmbito das expiações, nos impõe uma série de impedimentos, nos impõe uma série de limitações, uma série de dificuldades em diferentes áreas das nossas vidas. Pois essas provas e estas expiações, elas estarão presentes em nossa existência em diferentes setores, a depender das nossas responsabilidades, a depender dos nossos compromissos. Mas, geralmente, nós temos que vivenciar estas situações difíceis, essas situações provacionais, no nosso âmbito social, no nosso âmbito profissional, no nosso âmbito familiar, de maneira que tenhamos as condições necessárias para buscarmos a nossa mudança, para que possamos buscar a nossa renovação. Ao analisarmos esses compromissos no âmbito da expiação, nós estamos analisando compromissos que são compromissos dolorosos, são compromissos sacrificiais, porque eles nos remetem à necessidade de buscarmos quitar os erros do nosso passado, de buscarmos pagar a conta, de purgar, de sofrermos as consequências das escolhas infelizes que nós fizemos no ontem. Daí porque esses compromissos no âmbito da expiação são compromissos que geralmente nós teremos que vivenciar durante muito e muito tempo, às vezes durante muitas e muitas décadas, porque nós estamos, em verdade, pagando a conta-gotas, em suaves prestações, graves equívocos do passado. Nós estamos, através dessas situações mais difíceis, dessas situações dolorosas, criando as condições necessárias em nós para a nossa renovação, para a nossa mudança. Uma vez que, se não houvesse esses compromissos no campo da expiação, na maior parte das situações, em razão de não existirem essas dificuldades, nós daríamos maior espaço em nossa vida para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo. Daí porque essas situações dolorosas, essas situações sacrificiais, são, na linguagem de Joana de Ângeles, um carmatelo de estimulação, um mecanismo para nos estimular, para nos fomentar a nossa mudança, para, através dessas situações dolorosas, nós irmos aos poucos quebrando o nosso orgulho, quebrando a nossa vaidade, quebrando o nosso egoísmo, que muitas e muitas vezes ainda nos caracterizam em nossos dias atuais. Ocorre que, ao passarmos por essas situações dolorosas, sacrificiais em nossas vidas, muitas e muitas vezes, o nosso olhar para estas situações ainda é um olhar imediatista. Ainda é um olhar baseado nas nossas vivências, nessa experiência reencarnatória, nos esquecendo dos nossos compromissos atrelados ao nosso passado. Daí porque, ao passarmos por essas situações dolorosas, sacrificiais, não é raro identificarmos em nós a queixa, a blasfêmia, acharmos-nos que estamos sendo injustiçados, que estamos sendo vítimas dos outros ou vítimas do acaso.
Ao passarmos por essas situações dolorosas, sacrificiais, dificilmente nós percebemos a oportunidade que elas representam em nossa vida para buscarmos efetivamente a nossa mudança, para darmos o nosso contributo em nos adequarmos à lei de amor. Mas volto a afirmar, estas são situações que muitas vezes perduram, permanecem por bastante tempo. Daí porque nós espíritas temos que ter a compreensão que, em que pese nós buscarmos o auxílio da nossa doutrina, em buscarmos a nossa reflexão, o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento contínuo, isso não fará com que estas situações simplesmente sejam afastadas da nossa vida. Porque, na maior parte das situações, nós teremos a necessidade de passar por essas experiências durante muito tempo. O que a nossa doutrina vai nos fazer é nos dar o bom ânimo, é nos dar o fortalecimento necessário para que possamos olhar estas experiências com a nova perspectiva, com a nova sintonia, com a nova vibração, buscando ter um olhar mais otimista, mais amadurecido diante da vida, buscando perceber que estas situações, em verdade, são oportunidades que nós estamos tendo para o nosso melhoramento. Mas há necessidade de que possamos fazer um esforço no nosso processo de autoeducação, no nosso processo de conscientização diante da vida, para que possamos vivenciar estas experiências com a percepção adequada, com a percepção correta. Porque, volto a afirmar, ao observarmos as situações difíceis com as quais nós nos deparamos diariamente, é muito comum apontarmos o dedo e acharmos que o problema está no outro, que nós estamos sendo, portanto, as vítimas da situação. Vejamos como a gente ainda às vezes se depara com companheiros, com amigos, com familiares, que às vezes têm um discurso de dizerem que os filhos são ingratos. Vejamos como a gente às vezes ainda se depara com esse discurso. E aí cabe a reflexão: olha, nossos filhos podem ser ingratos? Dentro da nossa percepção de espíritas, não. Porque se nós temos situações dolorosas a vivenciarmos no nosso âmbito familiar, é porque muitas e muitas vezes são compromissos no campo da expiação. E para que nós possamos buscar o nosso resgate, a nossa reparação, há necessidade de fazermos a nossa parte, de compreendermos que a responsabilidade ela é nossa, de buscarmos a nossa mudança, de fazermos um trabalho diuturno, de semearmos o amor, até que possamos lentamente conquistar a confiança desses nossos familiares. Portanto, nada, verdadeiramente nada, acontece por acaso em nossas vidas. E esses impedimentos, essas limitações, esses desafios que se apresentam em nossa existência, são oportunidades que nós estamos tendo de buscar a nossa regeneração, de buscar o nosso resgate, de buscar caminharmos de agora em diante dentro de um novo horizonte. Mas temos também os nossos compromissos no campo das provas. E o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele irá nos explicar que toda expiação, ela é uma prova, mas que nem toda prova é uma expiação. Porque, como mencionamos há pouco, as expiações são as situações dolorosas, que nos exigem sacrifício, que nos exigem esforço. E, portanto, nós podemos conseguir superar essas situações e passarmos na prova, ou nós podemos passar por essas situações dolorosas, sacrificiais, reclamando,
nos achando injustiçados, nos achando a vítima da situação e perdermos na prova. Então, toda expiação, ela é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque as provas, elas se apresentam em nossas vidas naquelas áreas onde nós temos as nossas tendências a cometermos ainda equívocos, a cometermos ainda falhas, a cairmos em tentação. Pois a nossa doutrina espírita, ela nos demonstra que, em que pese nós não nos lembrarmos daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas experiências reencarnatórias pregressas, toda a bagagem reencarnatória, ela se encontra gravada em nosso íntimo. Toda a bagagem reencarnatória, ela se encontra gravada em nosso inconsciente, no nosso eu mais profundo. Razão pela qual nenhum de nós reencarna como uma folha em branco. Nós reencarnamos trazendo as nossas tendências, as nossas aptidões, trazendo as nossas facilidades para algumas áreas nas quais nós já somos relativamente evoluídos, por já termos buscado o nosso aprimoramento nesse setor, ou nesses setores, nas reencarnações pregressas, mas reencarnamos também trazendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, decorrentes das escolhas infelizes que nós fizemos no passado. Nós reencarnamos, portanto, trazendo toda essa bagagem reencarnatória gravada em nosso íntimo, no nosso eu mais profundo, que dita, que estabelece as nossas possibilidades evolutivas. Porque naquelas áreas onde nós temos as nossas limitações, por mais que nós venhamos a nos esforçar, nós não vamos conseguir fazer brilhar a nossa luz de uma hora para a outra, porque são áreas onde nós temos grandes dificuldades. Então, nós reencarnamos trazendo as nossas tendências. E como o nosso planeta Terra é essa grande escola das almas, para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos resplandecer o amor, os atributos, as potencialidades divinas que se encontram gravadas dentro de nós, há necessidade de que nós possamos buscar a nossa renovação, buscar o nosso melhoramento, buscar fazer brilhar a nossa luz. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que vivenciar situações que nos deem as condições necessárias para nós agirmos de forma diferente do que nós fizemos no passado. Nós temos que reencarnar tendo as condições de acertar onde antes nós erramos, de fazer o bem onde antes nós nos equivocamos. E nestas situações se apresentam as nossas provas. São as situações que nos remetem, muitas e muitas vezes, ao nosso chamado calcanhar de Aquiles. Ou seja, nos remete às nossas maiores dificuldades, às nossas maiores limitações. Estas situações, elas são repetidas durante a nossa vida em várias e várias oportunidades, não para que erremos, mas para que tenhamos as condições de agirmos de forma diferente do que fizemos no passado. Ocorre que, em razão desse mergulho do espírito no corpo físico, nos limitar às percepções, nos limitar a um olhar mais lúcido diante da vida, muitas e muitas vezes a gente nem sequer nos dá conta de quais são as nossas maiores dificuldades,
de quais são os nossos maiores vícios, as nossas maiores limitações. E ao não nos darmos contas dessas limitações, nós muitas e muitas vezes erramos, agredimos, violamos o direito do outro, sem nem nos dar conta da gravidade dos atos que estamos praticando. E quando vamos perceber, o problema já está instalado. Quando vamos perceber, o conflito já está presente em nossas vidas. Por quê? Porque são áreas nas quais nós já temos as nossas tendências. Já há uma aptidão em nós, uma aptidão construída em razão das nossas escolhas inadequadas durante muitas experiências reencarnatórias. E para que possamos buscar a nossa correção de rota, há necessidade de uma vontade bem direcionada. Há necessidade de uma disciplina, de uma perseverança, há necessidade de uma compreensão mais ampla diante da vida, de maneira a identificarmos que não devemos buscar ficar simplesmente reproduzindo padrões de comportamentos, seguindo os valores sociais, seguindo os valores que estão na moda, mas que há necessidade de nós ouvirmos a nossa voz interior, de nós buscarmos o contato com a espiritualidade amiga, com o nosso Pai Celestial, de maneira a criarmos as condições necessárias em nós para sermos ajudados, para sermos auxiliados, para sermos fortalecidos, para que tenhamos a coragem necessária para vivenciarmos essas situações dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova proposta. Meus irmãos, dentro do planejamento reencarnatório que se apresenta em nossas vidas, nós teremos algumas reencarnações onde preponderam as expiações, onde as limitações se apresentam em maior escala, de maneira que nós não venhamos a reincidir no erro de maneira mais contínua, de forma que essas limitações, às vezes físicas, às vezes psicológicas, às vezes sociais, elas sejam efetivamente um instrumento a nos impulsionar a uma necessidade de renovação. Então, nós podemos ter experiências reencarnatórias onde as expiações elas sejam em caráter preponderante. Mas há necessidade também de passarmos por experiências reencarnatórias nas quais estas expiações elas não se apresentem em tão grande, larga escala, de forma que as provas é que deem o grande tom, de forma que nós tenhamos, aparentemente, todas as condições necessárias para fazermos as escolhas, para realizarmos as nossas opções. Mas dessas experiências reencarnatórias, elas são, pela nossa doutrina, denominadas de experiências reencarnatórias chaves, fundamentais. Porque quando nós temos essas condições mais amplas de realizarmos as nossas escolhas, de buscarmos direcionar a nossa vida de agora em diante, nós temos também uma responsabilidade muito maior. E há necessidade de compreendermos as consequências das escolhas que nós estamos fazendo. Há necessidade de compreendermos a importância destas oportunidades que estamos tendo. E, notadamente, nós espíritas. Porque, conforme nos asseverara o Cristo, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E, portanto, a nossa responsabilidade ela é muito maior, porque nós devemos ter já uma percepção da vida mais lúcida, mais ampla, um olhar mais estendido acerca das finalidades que devem nortear a nossa existência, de forma que possamos ter um maior cuidado, um maior discernimento em nossa vida.
e analisar, portanto, esses desafios que se apresentam durante a nossa experiência reencarnatória, nos remete necessariamente a falarmos também das soluções apresentadas pela nossa doutrina, dos instrumentos que são apresentados pela nossa doutrina, para que não percamos essa oportunidade evolutiva, para que verdadeiramente façamos bom uso dessas experiências, dessas lições que nos são dadas pela doutrina espírita. E, nesse sentido, nós vamos ter na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, a assertiva apresentada por Santo Agostinho, nos conclamando a observar a importância do autoconhecimento, que é apresentado nessa questão de número 919 como sendo o instrumento mais eficaz para nos oportunizar o nosso melhoramento, para nos oportunizar a nossa renovação. E Santo Agostinho, ele nos conclamava a buscarmos fazer igual a ele, a passarmos a nossa consciência em revista de forma diária, de maneira a buscarmos analisar aquilo que de bom e de ruim nós fizemos no hoje, nós fizemos ao longo do nosso dia. Quais foram as situações em que nós conseguimos fazer algo de positivo, algo de produtivo, que nós conseguimos auxiliar os nossos irmãos? Quais foram as situações onde nós erramos, nós equivocamos, nós agredimos, nós geramos conflitos, nós geramos distonias? Na medida em que nós começamos a passar a nossa consciência em revista de forma diária, nós vamos traçando um raio-x da nossa individualidade, de maneira a buscarmos identificar o nosso lado luz, de maneira a buscarmos identificar o nosso lado sombra. E uma vez que nós identificamos o nosso lado luz, que nós identificamos o nosso lado sombra, nós somos convidados pelo nosso maior pedagogo, o nosso mestre maior Jesus Cristo, a buscarmos fazer brilhar a nossa luz, a buscarmos ser verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo, a buscarmos verdadeiramente termos a compreensão que dentro desse caminhar evolutivo no qual nós estamos inseridos, a nossa grande preocupação, o nosso grande foco, o nosso grande objetivo diante da vida deve ser atuarmos nas áreas que nós já somos relativamente evoluídos. O nosso grande objetivo diante da vida deve ser buscarmos ajudar, fazer brilhar a nossa luz, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, mas buscarmos contribuir, arregaçar as nossas mangas, sermos úteis. Porque quanto mais nós nos esforçamos para buscarmos sermos pessoas mais úteis, a buscarmos contribuir mais, a buscarmos ajudar mais uns aos outros, quanto mais nos dedicamos ao bem, menos espaço vai tendo em nossas vidas para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades, para a nossa desarmonia. Até que chega um momento que, de tanto estarmos situados, sintonizados com o amor, não haverá mais espaço em nossas vidas para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, para os nossos conflitos. Mas para que isto aconteça, há necessidade que possamos dar os nossos primeiros passos. Há necessidade que possamos nos predispor a olharmos para a frente e buscarmos construir
um novo amanhã. Porque se o nosso planejamento reencarnatório ele é pautado por compromissos no campo das provas, por compromissos no campo da expiação, também dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós temos compromissos no campo da missão. Nós temos compromissos no campo da prática, do exercício do bem, que normalmente não estão relacionados às grandes obras, não estão relacionados a grandes questões externas. Geralmente estão relacionados a questões muito simples, perfeitamente factíveis, plenamente possíveis de serem por nós realizadas. Mas para que possamos fazê-las, há necessidade da nossa vontade, há necessidade do nosso desejo, há necessidade do nosso querer. Pois, conforme nos assevera Leon Denis, a primeira potência da alma é a vontade. E se nós não queremos mudar, se nós não queremos fazer o bem, por mais que as condições exteriores nos impulsionem, por mais que as questões exteriores sejam adversas, de maneira a gerar os nossos conflitos, as nossas desarmonias, de maneira a nos impulsionarem a um caminhar dentro de um novo horizonte, se nós não queremos mudar, vejamos a expressão, por ora nós não vamos mudar. Por ora nós não vamos mudar. Por ora, pois conforme nos assevera a nossa doutrina, a lei, ela é centrada no seu fundamento central, o amor. Mas essa lei nos impõe a necessidade do progresso. Nenhum de nós pode ficar estacionado indefinidamente. E quando não queremos caminhar pela vivência do amor, o instrumento que baterá em nossas portas, que se fará presente em nossas vidas, são as dores, são as dificuldades, são os conflitos, que vão se avolumando, que vão crescendo, que vão se ampliando, não porque Deus quer nos punir. Nós temos plena ciência que Deus é amor, que o fundamento da lei é o amor. Mas as dores, as dificuldades, os conflitos vão se avolumando até que se apresente um momento que a nossa doutrina nos denomina como sendo o momento da saturação da maldade, que é um momento de despertar da consciência, que é um momento em que a gente não consegue mais continuar sofrendo tanto, passando por tantos conflitos, por tantas dificuldades, que a gente cai em si da nossa necessidade da mudança. O grande ponto de interrogação que nós devemos fazer em relação a nós mesmos é se devemos deixar para o amanhã essas escolhas que nós podemos fazer no agora. Se nós devemos postergar para o amanhã essas escolhas que nós podemos fazer no agora. Porque o convite que se apresenta diante das nossas vidas é de buscarmos, através da vivência do bem, através do exercício do amor, a paz de espírito, a nossa tranquilidade consciencial, no sentido de percebermos que estamos no bom combate, carregando a nossa própria cruz, assumindo as nossas responsabilidades, mas, diferente do passado, não mais reclamando, não mais blasfemando, não mais nos achando injustiçados, vitimados por quem quer que seja. O convite que se apresenta para todos nós é percebermos que tudo o que acontece em nossas vidas tem uma razão, tem um porquê, tem um motivo. E que se nós estamos a passar por essas situações,
é porque nós temos condições de superá-las. Nós temos condições de superá-las. O grande convite que se apresenta diante das nossas vidas é verdadeiramente buscarmos fazer resplandecer a nossa fé, essa nossa certeza íntima, essa nossa convicção inquebrantável, que nos dará segurança emocional para olharmos a nossa vida dentro de uma nova perspectiva, percebendo que tudo se encontra dentro da mais perfeita ordem, dentro da mais perfeita harmonia, caminhando para onde deve caminhar. E que nós devemos buscar abrir os nossos olhos, abrir as nossas percepções, para criarmos as condições necessárias para percebermos essas mudanças que vão se apresentando em nossas vidas. E sairmos dessa perspectiva que muitas vezes se apresenta ainda para nós espíritas, de acharmos que as coisas estão piorando, de acharmos que as coisas não têm jeito, de olharmos para a frente e ficarmos inseguros em relação a onde estaria indo a nossa sociedade. O olhar que nós devemos buscar desenvolver em nossas vidas é um olhar de otimismo, de maneira a criarmos as condições necessárias em nós para nos sintonizar com o amor, para nos sintonizar com os espíritos amigos que estão a todo tempo querendo nos auxiliar, querendo nos intuir, querendo nos transmitir bom ânimo, sugestões, para que possamos caminhar em nossas vidas dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova sintonia. Muita paz, muito obrigado a todos, assim seja.